Obrigado, Senhor, por estarmos todos aqui reunidos hoje em Teu nome. Te damos graças, Senhor, porque é por meio do Senhor, é por meio do Seu nome que reunimos, é por causa do Senhor que reunimos, e foi o Senhor quem também nos trouxe aqui, diante do Senhor. Te damos graças, Senhor. Peço, Senhor, a Tua graça sobre mim, sobre a todos os irmãos aqui, que o Teu Espírito Santo venha abrir a Sua palavra para nós, que o Teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos e venha aplicar a Sua palavra em nossos corações, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Já tem algum tempo que nós temos estudado 2 Coríntios. Demos algumas pausas por causa do evangelismo. Mas eu queria relembrar só um pouquinho, só para refrescar a memória dos irmãos, sobre também o versículo 6 de 2 Coríntios, capítulo 1. Diz: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. E o versículo 7: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós falamos, alguns meses atrás também, sobre as preocupações dessa carta que Paulo tinha com Timóteo, as motivações dele para escrever essa carta. Paulo estava nos seus últimos dias, estava à beira da morte. Paulo também estava sozinho, todos o haviam abandonado. Paulo diz também, do decorrer da carta, que tempos difíceis estariam chegando. Os últimos dias estavam chegando, estavam bem próximos. As pessoas, o pecado aumentaria cada vez mais. Isso seria o sinal dos últimos dias. E Paulo, nós também vimos isso, Paulo estava preocupado com Timóteo. Não somente por estar nos últimos dias, por ele estar sozinho, porque na carta nós lemos também que Paulo estava pedindo para Timóteo vir depressa ver ele. Ele queria muito ver Timóteo. Só que na carta ele fala algumas coisas para Timóteo. Hoje nós estamos no versículo 7, mas resumindo, toda a carta de 2 Timóteo se resume praticamente nesses dois versículos. No versículo 6 e no versículo 7. Pedindo para Timóteo, admoestando Timóteo encarecidamente que reavives o dom dele, que Deus deu a ele. E ele diz no versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu queria separar este versículo. Primeiro eu vou falar sobre essa primeira frase, que Deus não nos tem dado espírito de covardia. Se os irmãos abrirem em 1 João 4:18, se alguém puder ler. Fala também, é um texto que fala relacionado à covardia, a medo. Quem achar e puder ler. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amém. Covardia, irmãos, significa medo. Até mesmo se formos procurar no dicionário, é isso que significa covardia. Significa medo, falta de coragem, desistência. É isso que significa covardia. E aqui diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, diz que nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo está selado em nossos corações.
E só que aqui diz, Deus, o Senhor não nos tem dado espírito de covardia. Em 2 Coríntios diz que nós somos selados. Em Gálatas 5:22 diz que, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós somos selados com o Espírito Santo e o Espírito Santo produz todas essas coisas. Mas o texto diz, de 2 Timóteo, que o Senhor não nos tem dado espírito de covardia. E se os irmãos abrirem, verem no capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo ele destaca alguns personagens para Timóteo. Ele fala de um soldado, ele fala de um atleta, ele fala que o soldado ele tem um só objetivo, em agradar aquele quem o arregimentou. Ele fala do atleta, que ele luta para conseguir o seu objetivo, para conseguir o seu prêmio. E o lavrador, que trabalha para conseguir os seus ganhos, os seus frutos. E nesses três serviços, não há nenhuma covardia, não há nenhum medo, nenhuma desistência. Porque se o soldado for covarde, ele não vai atingir o seu objetivo. Se o atleta também for covarde de não lutar, ele não vai conseguir o seu objetivo, o seu prêmio. E o lavrador, se não trabalhar, ele desistir de trabalhar, ele também não vai conseguir os seus frutos. É muito interessante porque nós vemos tudo isso, essa covardia, esse medo, Paulo dizendo isso para Timóteo. Nós lemos aqui que o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas Ele nos selou com o Espírito Santo. Mas irmãos, se todos aqui forem realmente sinceros, nós podemos ver no mundo a covardia, o medo, a desistência. Nós vemos no mundo todo pais abandonando seus filhos, maridos e esposas abandonando suas famílias, até mesmo irmãos abandonando um ao outro. A desistência, a covardia e o medo está no mundo. E essas coisas está ao nosso redor e muitas vezes nos influencia. E é muito importante essa primeira fase, porque o Senhor não nos tem dado o espírito de covardia. Ele não nos deu espírito, Ele não produz medo em nós. Mas o medo a covardia que nós estamos falando aqui, que também nós falamos sobre essa carta de 2 Timóteo, é sobre o serviço ao Senhor, sobre o trabalho. Tanto essas referências de soldado, atleta e lavrador, nós estamos sempre falando desse medo, essa covardia do serviço. Mas irmãos, se o Senhor não nos tem dado o espírito de covardia, da onde que vem tanta covardia? Da onde que vem tanto medo? Nós vemos na palavra do Senhor alguns personagens que também tiveram medo, também foram covardes. Nós temos Pedro negando o Senhor. Nós temos Moisés, quando o Senhor chamou ele falou que não, chama outro. E vários outros personagens da palavra negaram o Senhor, foram covardes, tiveram medo. E essa pergunta, da onde que vem essa covardia dentro de nós, essa covardia no mundo, esse medo? Vamos abrir em Gênesis 3, é a origem da covardia, é a origem do medo. Gênesis 3, do versículo 8. Em Gênesis 3 temos a queda do homem, e no versículo 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e sua por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Eu vou continuar no versículo 11, porque perguntou Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi.
Nós vemos aqui a origem do medo, da covardia, de se esconder, é o pecado. No mundo, é o pecado que nos rodeia. E nós vemos aqui o Adão tendo medo, se escondendo, e não somente isso. Ele simplesmente culpa a sua mulher. Ele pecou, a primeira coisa que ele faz foi ela. Foi ela que me deu, o Senhor me deu ela e ela que me deu a fruta. Ele culpa Deus, ele culpa a mulher, menos ele é o culpado. E essa é a origem, irmãos, do medo, do pecado, da covardia, da desistência. Mas vamos ver agora, João diz, nós cantamos hoje, a primeira música que cantamos deve existir dentro de nós o sentimento que houve também em Jesus, que é Filipenses 2. Nós acabamos de ler Adão, a forma como ele agiu, a forma como ele foi covarde, a forma como ele teve medo, a forma como ele se escondeu. E vamos ver agora em João 18, como o Senhor, qual é o Espírito de Cristo, como o Senhor age. João 18, 4. Aqui Jesus estava no Getsêmani e os soldados estavam chegando para prendê-lo. Judas havia o traído, eles estavam chegando. E no versículo 4 diz: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Os irmãos conseguem ver como é diferente o nosso Senhor de Adão? Quando os soldados com armas, com lanças, com muitos soldados para prender o Senhor, a palavra diz que ele toma a frente. Nós vimos que Adão ele se escondeu atrás da mulher. Ele não se adianta. Ele tem medo, ele recua, ele praticamente joga ela no precipício e diz: foi ela a culpada. O Senhor é totalmente diferente. Ele se adianta no meio de muitos soldados que haviam para prender, para o crucificar. Ele se adianta e pergunta: a quem buscais? Ele diz: sou eu. Adão, a primeira coisa que ele fez foi culpar a mulher. O Senhor diz: a quem vocês me buscam? Ele se colocou no nosso lugar. É muito impressionante como ele toma a frente, não sendo culpado, sendo inocente. Ele se adianta e diz que é impressionante que os soldados recuam. Eles caem por terra. Tamanho é o poder e a majestade do Senhor. E não para por aí, irmãos. Porque quando ele diz: sou eu, os soldados vão prendê-lo e o Senhor faz um pedido a eles: deixai eles ir. Levem a mim, mas deixe que eles vão. Eles sejam livres. E foi isso que o Senhor fez, é isso que o Senhor é conosco. Ele toma o nosso lugar, ele se adianta, ele toma a frente, ele é preso no nosso lugar, crucificado no nosso lugar e pede para os soldados nos liberarem livres. Adão culpou a mulher culpa a serpente e por aí vai. E é esse o Espírito de Cristo. E é esse Espírito que também está em nós. O Espírito de... eu queria também fazer só uma breve... Continuando, 2 Timóteo, deixando um pouco essa parte do espírito de covardia, porque a continuação do versículo diz que o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de que espírito Ele nos deu? Ele nos deu de espírito de poder, de amor e de moderação. E de poder
acredito que os irmãos se lembrem, quando o Senhor chegou no templo e estavam comprando, vendendo, fazendo do templo do Senhor um comércio, o Senhor começou a expulsar todos e expulsou eles todos de lá. O Senhor mostrando o zelo do Senhor, o poder do Senhor, o zelo que ele tinha pela casa, pela obra do Senhor. O Senhor mostrando que ele não... Quando o Senhor é ferido no nosso lugar, quando o Senhor é cuspido na cruz, ele não revida. Mas quando a obra do Senhor está em jogo, ele se levanta como leão da tribo de Judá que é. O zelo do Senhor, é dito no texto que os discípulos se lembraram, que o zelo do Senhor, esse é o nosso Senhor, mostrando o seu poder, a sua força, e o nosso Senhor também, falando do amor, poder e amor. Em Isaías 53 diz que o Senhor ele é levado como uma ovelha muda. E o Senhor é humilhado, é açoitado, e ele não abriu a sua boca. Tamanho é o amor do Senhor. Em 1 Coríntios 13, diz que se não tiver amor, de nada. Em 1 Coríntios 13 diz também que se nós vendemos tudo que nós temos, dermos dinheiro aos pobres, se nós alimentarmos todo o nosso bairro, tirar a pobreza do nosso bairro, se não tiver amor, não valerá de nada. E essa força, esse poder e esse amor, nós também vemos dos discípulos do Senhor. Quando eles foram revestidos, nós vimos estudando isso em Atos, quando eles foram revestidos do Espírito Santo, Pedro, aquele que negou para uma serva, ele estava diante de milhares de pessoas pregando o Senhor com toda a ousadia, com toda a altivez, com toda a firmeza e força que existe em Deus. Ele não estava mais com medo, nem foi covarde, nem teve medo. Quando os apóstolos também morreram no nome do Senhor, eles também não abriram a sua boca. Eles também não revidaram assim como o Senhor. Eles foram semelhantes ao Senhor. Quando é a obra do Senhor, quando é a glória do Senhor que está em jogo, eles se levantam com toda a força, com todo o poder, como leões. Mas quando eles são afrontados, oprimidos, para a glória do Senhor, eles também não revidam. E esse poder, esse amor, isso também é moderação, que é a continuação do versículo. Mas de poder, de amor e de moderação. Porque tudo isso nós vemos o equilíbrio do Senhor. Porque Ele sabe quando usar o poder, sabe quando é o amor. Já caminhando para o final, irmãos, eu queria, em Mateus 9, acho que vocês não precisam abrir, mas em Mateus 9, diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Esse versículo me impacta bastante por causa da frase que poucos são os trabalhadores. Mas nós podemos ver, irmãos, que quando diz poucos são os trabalhadores, realmente são poucos os que trabalham no nome do Senhor. Nesse mundo todo, nós podemos ver que sempre são poucos os que trabalham no Senhor, sempre são poucos os que vêm na reunião. Como o Senhor, como a palavra diz também, a fé sempre são poucos. E como são poucos, é uma honra para nós sermos uns desses poucos. Eu queria que os irmãos abrissem em Mateus 6, 41. Desculpa, Marcos 6, 41. Aqui é a multiplicação dos pães, irmãos. Na multiplicação dos pães, no versículo 41, é algo interessante que eu queria frisar, que diz: tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Mas eu queria que os irmãos frisassem: e Deus, e Ele deu aos discípulos para que os distribuíssem. Por que será, irmãos, que o nosso Senhor não mandou anjos distribuir os pães? Por que que o Senhor Ele não disse que cada um pegue o que for
agradável a vocês e como. Mas ele diz, ele deu aos discípulos para que os discípulos distribuam. Os discípulos aqui estavam participando da obra do Senhor. Os discípulos aqui estavam trabalhando, os poucos que estavam trabalhando. Irmãos, quando nós que temos filhos, uma das maiores preocupações de um pai e de uma mãe é quando nossos filhos não se desenvolvem, ou quando nossos filhos têm algum problema, eles não estão desenvolvendo na escola, ou meu filho não está crescendo, meu filho não está comendo, qualquer coisa preocupa os pais. O objetivo, a alegria dos pais é verem os filhos desenvolverem, amadurecerem, crescerem, em todas as coisas, tanto espiritualmente como fisicamente, em tudo. Essa é a alegria dos pais. Os pais também ficam alegres quando eles dão algumas tarefas aos filhos. Às vezes uma criança que já pode lavar uma louça, ajudar, participar. E tudo isso acontece, os pais fazem isso não para escravizar a criança, mas para que a criança trabalhe, participe, aprenda. E o Senhor faz a mesma coisa conosco, irmãos. O Senhor nos deu trabalhos, nos deu tarefas. Nós temos muito trabalho e muitas tarefas. Nós temos as nossas esposas, nas nossas casas, os nossos filhos, os irmãos também. Todos esses trabalhos nós devemos fazer sempre para a glória do Senhor, no nome de... E eu disse aqui que os nossos filhos, nós queremos ver eles desenvolverem, e o Senhor também quer. Ele nos dá trabalho, nos dá tarefa para que a gente desenvolva, para que a gente amadureça. Se a gente não tivesse trabalho, se a gente não tivesse tarefas para fazer, nós não desenvolveríamos. Essa carta de Timóteo, Paulo dá muitas, ele diz algumas vezes, esse dever que te encarrego, faça isso, faça aquilo, age assim, foge, estão acontecendo nos últimos dias, foge destes também, tem acontecido isso comigo. Tamanha preocupação de Paulo com Timóteo para que ele pudesse servir com excelência, para que ele pudesse servir fielmente ao Senhor. E é isso que nós devemos, que eu queria falar hoje para nós, irmãos. Porque esse espírito de covardia, esse medo está em nós. Se nós formos sinceros para nós mesmos, nós vamos ver que nós somos covardes. Nós não tomamos a responsabilidade que deveríamos. Muitas vezes nós fazemos igual a Adão. Nós temos medo e se escondemos. Isso é uma advertência para todos nós. Mas assim, aqueles que não estão se escondendo devem também tomar cuidado para que não caiam. Porque quantos de nós já não pensamos em desistir? Falei no começo, que muitos abandonam suas famílias, abandonam tudo, abandonam o trabalho, fogem, vão para outro lugar, simplesmente abandonam tudo e somem. E quantas vezes nós não pensamos fazer isso? Quantas vezes essas coisas não passou pela nossa cabeça? Mas por que passa pela nossa cabeça? Porque nós estamos rodeados dessas coisas. E como eu li no começo, a origem dessas coisas é o pecado. Nós devemos lutar uns com os outros. Se um está de pé, que eu levante aquele que está caído. O Senhor tem nos capacitado. Quando Paulo diz aqui, o Senhor não nos tem dado, ele diz que o Senhor não nos deu. Isso não é do Senhor. Se isso está acontecendo em nós, nós devemos lutar contra essas coisas. E ele diz, Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu poder, amor e moderação. O mesmo Espírito de Cristo para poder viver servindo ao Senhor, para a glória do Senhor. E eu queria, já caminhando para o final mesmo, queria só ler uma história que alguns irmãos já conhecem, que nós podemos ver esse texto, é muito
fica muito aparente sobre a covardia, sobre a força e sobre o amor. É sobre a história de Richard Van Brand. Em 1945, irmãos, o comunismo estava se instalando em muitas regiões. E em 1945 começou a se instalar também na Romênia, que é a cidade, é o país de Richard Van Brand. Richard Van Brand era casado e tinha um filho. Só que quando o comunismo começou a se instalar na Romênia, aparentemente era algo pacífico. Eles iniciam sempre com paz, para ser tudo igual para todo mundo, para melhorar as coisas. Só que depois eles vão mostrando realmente o objetivo deles. E muitos cristãos se levantaram contra. Desculpa, muitos não. Poucos cristãos se levantaram contra, viram que aquilo era do diabo, que aquilo era algo demoníaco. Mas aqueles que se levantaram contra, sumiram. Os comunistas sumiram com eles. Quem se levantasse, sumia. Ou seja, morria. E Richard não tinha se levantado. Ele estava num evento comunista, onde vários líderes religiosos estavam lá falando, pregando a favor, não contra o comunismo. E eles estavam nesse evento. Estava Richard e sua esposa, Sabina, o nome dela. Sabina era uma esposa muito sensível ao Senhor. E ela disse para Richard: eles estão cuspindo na face de Cristo. Sabina falou uma coisa para Richard. Ela disse: faça alguma coisa. Faça alguma coisa, porque eles estão cuspindo na face de Cristo. Richard disse uma coisa, ele falou: se eu me levantar, você perderá o seu marido. Ela de pronto respondeu: eu não quero ter um marido covarde. Depois disso, Richard pediu para falar e ele falou contra diante daquele evento. Depois disso, tudo mudou na família de Richard. Ele foi preso. Sabina também foi presa. Depois de alguns anos. No total, Richard Van Brand ficou 14 anos preso. Só que a prisão comunista não é a mesma daqui. É 14 anos sendo torturado. E o Senhor preservou esse irmão, depois de 14 anos, para contar o seu testemunho. E não só Richard, mas muitos não suportavam e morriam antes, muito antes. Poucos suportavam muitos anos, porque morriam. Tamanha era a tortura que acontecia. Eu contei essa história, irmãos, porque nós podemos ver a covardia que existe, mas também a força que o Senhor dá e o amor que o Senhor também dá. Esse irmão aqui, a princípio, estava com medo. Ele estava com medo. Mas a sua esposa, o Senhor usou a sua esposa para abrir os seus olhos. Que ele estava sendo um covarde. E ele se levanta para poder falar no nome do Senhor. Irmãos, que essa seja uma história que não... Porque nós, diante deste mundo, diante de muitas coisas que têm acontecido neste mundo, nos nossos trabalhos, nos convívios que nós temos, nós podemos ver essas coisas. Essa covardia, essa desistência, abandono, e o mundo aplaude quem é covarde, quem tem medo, quem não se responsabiliza, quem não toma a frente. Mas que nós possamos, assim como cantamos a música, a primeira música que cantamos, que deve existir dentro de nós, o sentimento que ele era servo de todos. E que nós também, irmãos, venhamos ser servos uns dos outros e servos do Senhor, com todo amor, com toda força. Amém. Irmãos, a carta escrita por Paulo a Timóteo
É uma carta de um homem preso que está encorajando um jovem livre a servir ao Senhor. A história que o irmão conta é de um homem que também estava livre, como Richard, e sabia que poderia até morrer, mas ele preferiu obedecer ao Senhor e ser preso, do que viver como um covarde e não servir ao Senhor. Essas histórias estão longe de nós, irmãos. Paulo, Richard na Romênia. O que o Senhor requer de nós aqui? De qual responsabilidade você foge? O que é que você tem sido covarde? Enquanto o Bruno falava, eu lembrava da história de Neemias. Neemias também estava com uma situação muito confortável em sua vida. Ele era copeiro do rei. Ele vivia dentro de um palácio. Podemos dizer que se Neemias não quisesse se preocupar com nada, ele teria sua vida completamente sossegada e acordaria dentro de um palácio. Mas Neemias pergunta: como é que está Jerusalém e os restantes lá em Jerusalém? Aí chega a notícia: lá em Jerusalém está tudo acabado, é só um montão de pedra para todo lado e não sobrou quase ninguém. Aí ele fala: mas como é que eu posso ficar aqui num palácio tendo uma vida boa, se lá a cidade do Senhor, a casa de Deus e tudo que pertence ao nome e à glória do Senhor, está tudo acabado? E aí é que a gente pergunta: como que a gente pode viver a vida que a gente vive? Como que a gente pode viver só para o nosso trabalho, só para os nossos sonhos, quando a casa de Deus e as coisas do Senhor estão arruinadas? Quando não há quem assuma responsabilidade alguma, e qualquer coisa que cobre a mais, não, é muito esforço, não dá para fazer isso, isso não, e aí já é demais. Participar de tantas reuniões aí já é demais. É a nossa falta de amor ao Senhor. É a nossa falta de amor ao Senhor. Em Neemias 2:17, não precisa abrir, ele disse assim: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém, ele está falando isso para o povo, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha. Quando é que você vai voltar a se importar com as coisas do Senhor? Quando é que você vai voltar a se importar e dizer: eis-me aqui, Senhor? As portas estão assoladas, a cidade está queimada. As reuniões de oração são esvaziadas. Quando nós estamos lá presentes, o nosso coração não está lá. As reuniões para nós se tornam uma obrigação. E quando a gente vem, a gente acha que está tudo bem. E não nos importamos em servir ao Senhor. Estais vendo a miséria em que estamos? Depois que este homem que deixou o seu palácio lá na Babilônia, porque ele se importava com as coisas do Senhor, foi reanimar o povo, houve, pela graça de Deus, uma resposta. No capítulo 3, no versículo 2 é dito: junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur. E há uma lista, do capítulo 3 inteiro, de famílias e de homens que se levantaram para edificar. Expressões no capítulo 3 aparecem constantemente. Ao seu lado reparou. Ao lado destes repararam. No capítulo 3, no versículo 20 é dito: depois dele reparou com grande ardor. E se você ler o capítulo, você vai ver que todos se levantaram lado a lado e começaram a reparar e trabalhar. A obra do Senhor não é a obra para a carreira solo. A igreja de Deus não é: já tem alguém ali servindo, está tudo bem. Não é. Não é isso. Porque se é isso,
vamos continuar em ruínas. Se cada um não assumir a sua responsabilidade, se cada um não se colocar diante do Senhor. Sabe o que Sambalate e Tobias diziam? Mas esses judeus fracos vão conseguir reedificar em um dia. É verdade, irmão. Olha um para o outro, a gente é tudo fraco aqui. Mas o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. No capítulo 4 de Neemias, no versículo 6, é dito: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ó, irmãos, nós que somos animados para tanta coisa, nós que gastamos a nossa energia com tanta coisa, não tenhamos a vergonha de, quando estarmos diante do Senhor, ver que gastamos toda a nossa energia para os nossos prazeres e para as nossas conquistas pessoais, e não utilizamos nossas vidas para servir. Vejamos como nós temos andado diante do Senhor. O que é que nós temos feito com a nossa vida e as nossas famílias? O Senhor não nos tem dado espírito de covardia. Amém, irmão.